Eu quero convidar a amada igreja, sem mais demora, vamos ler a palavra. Abra sua Bíblia lá em Mateus capítulo 14. Mateus capítulo 14, quero compartilhar uma palavra com você sobre aquele momento de tempestade, os discípulos enfrentando uma tempestade. De repente, Jesus aparece caminhando por cima das águas. Capítulo 14 de Mateus, a partir do versículo 22. Glória a Deus. Já viemos ali de Coelho da Rocha também, né, um mover de Deus ali, e agora estamos aqui, né, no novo momento de reflexão da palavra, e eu acredito que o que Deus tem para falar com cada um aqui, uma palavra de Deus para a sua vida, uma palavra que vai te levantar, uma palavra que vai te animar, uma palavra que vai trazer uma esperança para você. E eu quero ler então o versículo 22, a partir do versículo 22, quem já encontrou aí, diga amém. Ô glória, diz assim a palavra: e logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já à tarde, estava ali só, e o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem, Pedro. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Diz ainda o texto: mas sentindo o vento forte, ele teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Aleluia! És verdadeiramente o Filho de Deus. Oh glória! Eu quero destacar que nessa travessia que os discípulos tiveram que fazer para o outro lado da margem daquela lagoa ou do mar, né, o mesmo lugar, tinha vários nomes, era a lagoa de Genezaré, era o mar da Galileia, tinha vários nomes, e Jesus então ordenou que atravessassem para o outro lado. A Bíblia vai dizer que ele ordenou, e essa foi uma das duas vezes que Jesus ordenou passar para o outro lado. E o interessante é que as duas vezes que Jesus ordenou, ou que teve essa direção para atravessar o mar da Galileia, nas duas vezes ele encontra ou se depara com uma tempestade. E o interessante é que as duas tempestades foram resolvidas, porque não há tempestade que Deus não resolva. E é bom que você saiba disso nessa noite, não há tempestade que Deus não resolva. E se alguém aqui, porventura, estiver enfrentando alguma tempestade, pode ter certeza que Jesus tem a solução para essa tempestade. E eu encontro nas duas tempestades a aparição de Jesus.
Uma hora ele estava dormindo na popa do barco, ele se levanta e acalma o vento, acalma o mar. E na outra circunstância, ele aparece andando por cima das águas. Então, as duas tempestades em que existe essa narrativa de passar para o outro lado, Jesus dá a solução. Mas o que me chama a atenção é que nas duas tempestades, tanto a de Mateus, lá no capítulo 4, como também a de Mateus capítulo 14, essas duas tempestades, quando você vê o final dessa viagem, né, quando eles chegam lá no destino, eles vão resolver problemas. Jesus chega no primeiro episódio, na primeira tempestade, ele chega no lugar que é conhecido como o lugar dos Gadarenos. A região é chamada de Gadara, uma das cidades de uma região onde era conhecida como a região de Decápolis. As 10 cidades, e uma delas era Gadara. E você sabe que em Gadara tinha lá o endemoniado gadareno. Quando Jesus chega, ele resolve o problema desse endemoniado. Ele liberta esse endemoniado. Eu não quero entrar nessa mensagem, porque não é essa mensagem que eu vou pregar hoje. Mas eu preciso mencionar que ele resolve o problema de Gadara, do endemoniado de Gadara. Ele pode não ter resolvido o problema da cidade, porque ele foi expulso dessa cidade. Mas ele resolveu o problema de uma família, porque Jesus resolve o problema das famílias. Tinha lá um endemoniado, ele chegou lá e resolveu o problema da família, porque tentaram prender aquele jovem, tentaram curar aquele jovem, tentaram libertar aquele jovem, tentaram fazer algum tipo de terapia para poder fazer aquele jovem se tornar um cidadão comum, normal, mas nada se resolvia. E aí Jesus chega e resolve o problema da família, porque nessa noite eu quero dizer para você que Jesus tem a solução para a sua família, Jesus tem a solução para a sua casa, Jesus tem a solução para o problema, seja lá o qual for. É problema de drogas, Ele tem a solução para o problema da tua família. É problema de bebida alcoólica, Ele tem a solução para esse problema de bebida alcoólica na tua família. É problema de prostituição, Jesus tem a solução para o problema de prostituição dentro da tua família. Ah, pastor, os meus filhos só andam por aí, eu não sei nem por onde eles andam, estão aí perambulando pelas baladas, seja lá os caminhos que eles percorrem, eu nem sei para onde eles vão, eu não sei por onde andam os meus filhos. Eu quero dizer para você, Jesus é a solução para os seus filhos que você não sabe por onde andam. Jesus é a solução para as famílias aqui representadas. Jesus é a solução para as famílias. Ele resolve o problema das famílias. Então, eu sei que Jesus não resolveu o problema da cidade, porque a cidade o expulsou, mas Jesus resolveu o problema de uma família. Uma família ficou muito grata a Jesus. Uma família ficou muito grata a Jesus, porque aquele que era problema na casa se tornou uma bênção. Oh, aleluia! Eu não sei se você que está aqui tem um problema na sua casa, alguém que você diz que está sendo um problema, que está te dando dor de cabeça, mas eu quero te dizer nessa noite, Jesus veio para poder tornar aquele que tem sido problema, vai se tornar bênção na tua casa. Quem recebe, vai receber. Deus está aqui para dizer, quem tem sido problema, vai ser uma grande bênção, que muita gente vai duvidar, e muita gente vai dizer, mas meu Deus, quem te vê, porque você era um problema nessa família, era uma maldição nessa casa, mas Deus transforma maldição em bênção, e Deus vai resolver problema de famílias aqui, porque quando Jesus chega, Ele resolve o problema das famílias. E aquela família foi muito, mas muito abençoada, porque aquele endemoniado que dava problema para dentro de casa, a Bíblia diz que tentavam prender ele em casa e não conseguia. Colocavam cadeias nele para segurar e não conseguiam. Eu um dia assisti uma reportagem que uma mãe desesperada estava prendendo seu filho com corrente, amarrado na cama. E que eu sei que é uma visão muito cruel, e muita gente vai dizer, essa mãe é irresponsável, mas não sabe o que essa mãe passa para segurar aquele filho, para não ir para o caminho das drogas.
para não se drogar, para não ir lá na boca de fumo pegar maconha ou cocaína ou outra coisa. E a mãe, no desespero, amarrou o filho com cadeias na cama. Uma reportagem que eu creio que muitos aqui assistiram. E isso é uma família. Nós não fazemos ideia de quantas famílias as mães vivem esse mesmo dilema, essa mesma dor de não saber o que faz, se coloca o filho trancado dentro de casa com cadeia, com corrente, com cadeado, ou se deixa o filho andar por aí. Mas eu venho te dizer que Jesus é a solução das famílias, que Jesus é a solução para esse que muitos não sabem mais o que fazer, e muitos não sabiam como é que vai resolver o problema desse rapaz, mas Jesus foi lá e resolveu. Agora Jesus, ele está indo para outra cidade, é a cidade de Genezaré, e se você olhar, ele também resolve problemas ali. O texto que nós lemos vai dizer que eles chegaram do outro lado, depois de uma tempestade, porque todas as vezes que vem uma tempestade, é porque o inimigo está tentando atrapalhar algo muito grande que Deus quer fazer. Eu vou repetir, porque você vai entender melhor na segunda vez que eu vou falar agora. Quando a gente enfrenta uma tempestade, é sinal que está vindo algo muito forte da parte de Deus para a nossa vida. Irmão, muito forte. Deus fez uma libertação muito forte lá em Gadara. Agora, ele passa por uma tempestade, outra tempestade. Eu penso que quem estava naquela segunda tempestade, agora já estava pensando assim, olha, quando a gente chegar do outro lado, tem bênção aí esperando pela gente. Porque quando a gente enfrentou aquela primeira tempestade, a gente chegou lá em Gadara, um endemoniado veio correndo do nada, o cara apareceu, se prostrou e falou lá, umas vozes falaram lá, eu sou legião, e nós estamos aqui, veste atormentar-nos e tal, e a gente presenciou aquela cena, e Jesus com uma palavra ordenou aqueles demônios para saírem, e eles saíram, e aquele rapaz ficou livre, ficou liberto, e se tornou uma bênção para a gente e para a família. Ele queria até andar com a gente, ele queria vir com a gente, ele queria caminhar com a gente, mas Jesus falou, não, fica aqui e anuncia para os teus as grandes maravilhas que Deus te fez. E aí aqueles discípulos devem ter pensado assim, olha, pode ter certeza que vem bênção por aí, tem coisa boa chegando. Porque toda vez que a gente enfrenta uma tempestade, tem algo muito forte para acontecer. Então eu trago essa palavra para você nessa noite. Eu não sei se você está enfrentando tempestade. A minha palavra para você é, fica firme, não esmoreça, não desanime, não desfaleça, permaneça firme, porque depois da tempestade, o sol vai brilhar novamente. Depois da tempestade, vai soprar uma brisa suave sobre a tua vida. Depois da tempestade, porque uma das marcas da tempestade, sabe o que é? É vento contrário. Mas eu venho aqui para te dizer que o vento contrário um dia acaba e o vento favorável vai começar a soprar sobre a sua casa e sobre a sua vida. Oh glória! Há um vento favorável que está vindo depois da tempestade. E a Bíblia vai dizer então que eles chegaram na outra banda do mar, da terra de Genezaré, e não apareceu nenhum endemoniado. Mas quando os homens daquele lugar conheceram que era Jesus que estava chegando lá, mandaram por todas aquelas terras em redor e trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos e rogavam-lhe que ao menos pudesse tocar na orla das suas vestes. E todos que a tocavam ficavam curados. Oh, aleluia! Mais uma vez, depois da tempestade, milagres acontecem. Então pode ter certeza. Eu sei que tem muita gente aqui passando por tempestade. Fica firme. Aguenta essa tempestade, porque depois da tempestade, o sol vai brilhar novamente. O sol da justiça vai resplandecer novamente. Você sabe que a tempestade, ela é reconhecida por uma cobertura, né, de nuvens que são responsáveis por ventos fortes. Nuvens
que são responsáveis até por raios e trovoadas. Essas nuvens, elas são carregadas e elas provocam todas as características da tempestade. E a impressão que a gente tem é que fica tão escuro, o tempo escurece tão rapidamente, que a gente pensa até que o sol desapareceu. A impressão é que o sol não está lá, porque ficou tão escuro, mas tão escuro, que a gente pensa que o sol, meteu o pé e foi embora. Mas não, o sol continua lá. Eu quero dizer para você isso, irmão, porque Deus está mandando falar para você que a impressão que você tem é que a tempestade, o céu ficou tão escuro, que você pensa que o sol desapareceu. Mas eu quero dizer para você que assim como o sol fica lá, mesmo não sendo visto, mesmo coberto, mesmo invisível aos nossos olhos, mas o sol está lá. E a impressão que a gente tem é que a gente, na nossa tempestade, parece que Deus desapareceu, parece que Deus sumiu, parece que Deus meteu o pé, mas Deus continua lá. Eu quero dizer que Deus continua lá, ainda que a tempestade venha escurecer o céu que está sobre a sua vida, mas Jesus, o sol da justiça, continua brilhando. Aquele que é reconhecido como a resplandecente estrela da manhã, continua brilhando sobre a tua vida, e ele não vai cessar. A luz do Senhor não vai se acabar, ainda que o céu esteja escuro por causa das nuvens, por causa da tempestade. Jesus está lá e ele ainda vai trazer luz sobre a sua vida. A luz ainda vai brilhar sobre a sua vida, creia, é só você esperar, porque a nuvem vai passar, o vento vai passar, a tempestade vai passar, e Jesus vai chegar na sua vida, Jesus vai chegar na sua casa. A tempestade que aconteceu, ou ela aconteceu nos dois casos, elas foram um prenúncio de algo muito grande que Deus tinha para fazer. E se você não pegou nada, pega pelo menos isso, que a tempestade não é o fim, mas é o prenúncio de que algo grande está para acontecer. Muitos pensam que a tempestade é o fim. Muitos caem nessa cilada e jogam a toalha. Quando era para você se agarrar mais, acorda Jesus que ele está dormindo. A primeira tempestade é acordar Jesus, está dormindo, mas ele está no barco. Acorda que ele está no barco. A segunda tempestade, Jesus não está no barco, mas ele está caminhando para o barco. Aleluia, aleluia. Bateu um desespero, porque naquela primeira tempestade, pelo menos Jesus está no barco, está dormindo, mas está no barco, parece que não está fazendo nada, mas está no barco. Mas e na segunda tempestade, que eles olham para o lado, onde Jesus fica? Não, ele ficava lá ali que é o lugar que Jesus gostava de ficar, é na popa do barco, é na parte de trás do barco, é ali que ele gostava de ficar. E aí o pessoal está procurando, cadê Jesus? Não está, ele ainda não chegou não, eu não sei o que ele está fazendo, não sei por que ele está demorando, mas ele falou que era para a gente se adiantar, e a gente se adiantou. E aí cadê Jesus? O desespero bateu, porque já estava na quarta vigília daquela madrugada, às 4 horas, 5 horas da manhã, quase amanhecendo o dia. E eles já estavam tão longe da praia que não viam uma oportunidade para sair daquele vendaval ou daquela tempestade. Mas de repente eles vão enxergar alguém caminhando por cima das águas. Por que eu falo alguém? Porque eles não identificaram. A primeira interpretação, a primeira fala, né? Alguém falou, alguém gritou, é um fantasma, alguém muito supersticioso, e que aquela fala acabou contaminando todo mundo, porque a Bíblia, quando alguém falou é um fantasma, a Bíblia vai dizer que gritaram todos. Aí alguém falou, é um fantasma, e de repente alguém que falou, e os outros que ouviram, começaram a gritar, com medo. Então, dependendo de quem fala e de quem você dá ouvido,
ou você vai saber reagir, ou você vai ficar com medo. Alguém gritou, é um fantasma. E alguém deu ouvidos e falou, é um fantasma mesmo. Então, ou você vai ficar assombrado ou assombrada com o que andam dizendo, ou você vai confiar na palavra de Deus nessa noite. Ou você vai confiar no que Deus está te falando. Porque o que o outro diz, o que o fulano diz, o que o cicrano diz, não vai fazer nenhum efeito na minha vida, porque nós preferimos ficar com a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela virá num sentido inverso. Por quê? Quando falaram era um fantasma, aí todo mundo ficou com medo. O sentimento do medo tomou conta de todos. Porque alguém gritou, é um fantasma. Alguém falou besteira. Alguém falou o que não tinha que falar. Alguém disse o que não tinha que dizer. E por causa de muitas palavras fora de contexto, fora de hora, é que muita gente fica com medo. E acaba tirando o ânimo das pessoas. E aí vamos olhar aqui. O que aconteceu? Jesus chega dizendo, não tem mais, tem de bom ânimo. Palavra de Deus. Primeira palavra, veio uma palavra para te desanimar. Jesus já chega falando, tem de bom ânimo. Porque primeiro Deus vai tirar o desânimo que foi provocado, porque alguém liberou uma palavra ruim, alguém liberou uma palavra negativa, e você não vai voltar para casa com a palavra negativa, você vai voltar para casa hoje com uma palavra de Deus. Eu não sei o que é que falaram com você, eu não sei que tipo de palavra direcionaram para você, mas tem gente que usa muito esse argumento, me falaram isso, me trataram mal, ou falaram não sei o que, para poder perder a fé, perder a comunhão, perder o contato, perder as bênçãos de Deus, porque alguém falou, porque alguém disse, alguém tentou contaminar Pedro, e Pedro foi desafiado a se retirar. Muitas contaminações estavam envenenando Pedro, e Pedro quase se retirou, mas no momento de lucidez, Pedro falou assim, para onde iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Eu vou ficar firme com Jesus, eu vou permanecer firme com Jesus, porque as palavras não vão me contaminar. Jesus chegou e falou logo, tem de bom ânimo, ânimo, ânimo. Se levante do chão, erga a tua cabeça, siga para o alvo que produz salvação. Se levante do chão, erga a tua cabeça, derrota não é coisa de cristão. Levante a tua cabeça hoje. Quem te viu chorando vai te ver sorrindo. Quem te viu prostrado vai te ver para cima. Quem te viu triste, cabisbaixo, quem te viu sofrendo vai te ver cantando o hino da vitória. Tem de bom ânimo, 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 tem de bom ânimo. Porque quem falou que era um fantasma, ou você vai viver assombrado por um fantasma, ou você vai acreditar que quem está no comando da sua vida é Jesus. Ou você vai viver o tempo todo assombrado por um fantasma. Jesus vai dizer assim, sou eu. Não é um fantasma, sou eu. Sou eu que estou na sua vida. Sou eu que estou no controle, sou eu. Sou eu. Sou eu quem está andando por sobre as águas, sou eu. Quem está vindo te socorrer, sou eu. Quem está já próximo de entrar no seu barco, de entrar na sua vida, entrar na sua casa, entrar na sua família, sou eu. Aleluia, não temas, não temais. Então tem de bom ânimo, sou eu, e não temais. Expulsa o medo. O verdadeiro amor lança fora todo medo. O verdadeiro amor que vem de Deus me ensina a não temer. Onde você vai vencer o medo, porque Jesus ele veio para dizer, no lugar do desânimo, tem de bom ânimo.
No lugar de fantasma, é Jesus que está no controle da sua vida, não nenhum fantasma, não nenhuma entidade, não nenhum demônio, mas quem está no controle da sua vida é Jesus. Em terceiro lugar, Jesus falou: não tenham medo, porque o medo não vem de Deus. Você sabia que o medo, na Bíblia, uma definição bíblica, eu posso ter várias definições, tá? Existem várias definições para o medo, e nas várias óticas, né? Existe uma ótica psicológica. Então, pela visão, na ótica da psicologia, o medo é um transtorno de ansiedade. Então, existe uma ótica psicológica acerca do medo. O mesmo medo também tem uma definição na questão da morfologia da palavra, da forma da palavra. Então existe um medo que é definido pela palavra, né, que é considerado temor. A expressão máxima do medo se chama fobia, que já é oriunda da parte ortográfica do grego. A fobia vem do grego, e que é um medo já exagerado. Então, há um medo que acaba se tornando doentio por conta de palavras que a gente pode usar. O medo como temor, que até de certa forma esse temor é saudável, porque a Bíblia vai dizer que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e esse temor, ele é variante aí do medo, na linguagem, né, portuguesa, do português você vai ver lá, medo, temor, tremer, temer, e vai por aí afora. São várias expressões, e a própria fobia, que é a expressão máxima do medo, que chega a ser doentio. Agora vamos pegar o medo na linguagem da Bíblia. A Bíblia vai dizer que o medo é um espírito. A Bíblia vai dizer que o medo é um? A Bíblia vai dizer que o medo é um espírito. Pastor, aonde que está que eu não estou lembrando? Eu não estou conseguindo lembrar. Eu conheço muito a Bíblia e eu não estou lembrando aonde está escrito que o medo é um espírito. Nós não temos o espírito do medo, mas nós temos o espírito de fortaleza, de moderação e de amor. Então a Bíblia diz que eu não tenho o espírito do medo, porque Deus lança fora todo medo. Existe em mim, existe em você um espírito de fortaleza. Eita glória! Porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. Jesus chega falando assim: não temais, porque sou eu, e eu venho para tirar o medo. Então aqueles que estavam ali incendiados pela palavra negativa, dizendo é um fantasma, agora estão já envolvidos, estão ali contagiados pela palavra de Jesus, que disse: tem de bom ânimo, sou eu, não temais. Então a palavra de Jesus incendiou os corações, e tanto que o coração de Pedro ficou tão incendiado por aquela palavra, que Pedro teve a ousadia de dizer: Senhor, se és tu mesmo, eu quero ter a mesma experiência que o Senhor teve. Eu quero pular do barco e quero andar na água. Irmão, o medo foi embora mesmo, porque Jesus expulsou o espírito do medo de tal maneira que Pedro teve a ousadia de pedir: eu quero também andar sobre as águas. E não é que Jesus aceitou o desafio e não falou: vem? Porque Jesus podia falar assim: rapaz, deixa de bobeira, não é contigo não, isso aí é coisa só de Deus.
Só Deus que anda sobre as águas, você não vai andar não. Vem querer se aparecer não. Não vem querer aparecer para profissional, obrigado. Isso aí é para gente, para gente gabaritada. Isso aí é para gente que tem patente. Você não tem patente não, não vem não. Não vem querer se mostrar para os outros não. Então Jesus podia descartar logo e falar: Pedro, fica no teu lugar aí, fica na tua posição, fica aí dentro do barco com os demais, não vem querer se engraçar não, não vem para cá não. Pedro podia ser barrado ali na hora, até porque Jesus já sabia que ele ia pagar um mico ali para todo mundo, né? Jesus já sabia e poderia até impedir isso. Não vou deixar ele pagar esse mico, não vou deixar ele entrar na água e afundar e tal. Não, eu vou impedir isso. Não, Pedro, fica aí no teu lugar, fica quietinho, você está empolgado, eu já sei que o medo já foi embora, eu sei que agora você está com coragem, eu sei que agora você perdeu o medo, mas fica na tua aí, não vem não. Jesus podia barrar ali na hora. Mas não é que Jesus aceita o desafio? E falou assim: vem. Aleluia. Por quê, irmãos? Porque tem hora que Jesus quer ver você sendo o primeiro a pular do barco, para encarar o desafio daquelas ondas, que até naquele momento, aquelas ondas, elas estavam ainda dominadas pela tempestade. A tempestade não acabou não. Alguém pensa que nesse momento a tempestade já tinha acabado? Não, continua o vento forte, continua as ondas altas sobre o barco, dando açoites no barco. Ainda estava lá, a tempestade estava lá. E aí Pedro tem a coragem de pular do barco. E muita gente que fica no barco, não tem coragem de pular, fica no barco torcendo para o outro afundar. Tem gente que não tem coragem de pular, mas quem pula, o outro fica solto, vai afundar, vai passar vergonha. E fica na torcida para passar vergonha, né, irmã Adília? Fica torcendo para dar errado. Glória. Nessa noite, saiba, Deus está falando contigo nessa noite, irmão. Porque, vou transferir para uma realidade, irmãos. Tem muita gente que fica só olhando para a gente, pelo fato da gente estar buscando, estar na igreja, estar clamando, estar na oração, estar no jejum, estar na intercessão. Sabia que tem gente que fica torcendo para alguma coisa dar errado na nossa vida, para dizer assim: ó, viu, não adiantou nada, tanta oração, foi para a igreja, jejuou, fez isso, fez aquilo, não adiantou nada. Tem gente que torce para a gente afundar. Tem gente que torce para não dar certo. O homem foi o único que pulou do barco. Ninguém teve coragem de pular, mas quem ficou torcendo para ele afundar. Só para dizer, não é porque eles eram ruins não, irmão. Só para dizer: bem feito, era para você ficar com a gente aqui. Porque muita gente não quer ver você se lançar. Tem gente falando assim: ó, cuidado, não abre empresa nesse momento não, porque ó, o Lula está aí, o governo, esse governo vai arrancar os olhos da cara, não sei o quê, e não abre negócio não vai, ó, a gente, vamos segurar, porque a coisa vai apertar, e vai ser crise para tudo quanto é lado. Eu trouxe uma palavra hoje de manhã lá, pena que não deu para pregar aqui hoje de manhã, mas foi uma bênção hoje de manhã com o trabalho das crianças. Tudo tem o seu tempo determinado. Então chegou a hora de eu lançar essa palavra para você. Irmão, Daniel prosperou na Babilônia, no governo de Nabucodonosor, no governo de Ciro o persa, e ele prosperou no governo de Dario. Irmão, só idólatra, só gente que não prestava, mas Daniel prosperou nos 3 governos. Irmão, não importa o governo que está aí, o que importa é que Deus está na tua vida. Oh glória, se Deus está na tua vida, você também vai prosperar. E eu quero lançar um desafio aqui, ó. Nesses 4 anos, se o governo que está aí permanecer 4 anos, vão ser 4 anos que eu vou crescer mais. Quem pegou aí? Por quê? Porque vai ficar provado, vai ficar mais do que provado, que a gente não prosperou por causa de governo, a gente prosperou por causa de Deus. Porque essa glória Deus não vai dar para governo nenhum. Ah, prosperou porque esse governo ajuda os crentes. Não.
Porque os outros estavam falando, esse governo era favorável aos crentes, por isso que está prosperando, por isso que está crescendo, por isso que está avançando. Não, vai ficar provada essa glória, Deus não vai dar para ninguém. Deus não vai dar para homem nenhum. Deus não vai dar para governo nenhum. Seja de direita, seja de esquerda, seja de centro, seja do que for. Deus é que prospera a nossa vida. É Deus que abre porta onde não há porta. É Deus que faz você crescer na terra que ninguém te conhece. Que às vezes ninguém te dá nada, ninguém te coloca em posições de destaque. José prosperou em terra estranha. Ele coloca o nome dos seus filhos, Manassés. Deus me fez esquecer. Efraim, Deus me fez prosperar na terra do esquecimento. Aonde eu não era reconhecido, aonde eu não tinha parente, aonde tinha idolatria, eu prosperei nessa terra. Aí a gente tem que vir com essa palavra, porque ou você vai ouvir a palavra do medo, ou você vai ouvir a palavra do tem de bom ânimo. Por isso que eu falei que essa noite eu venho com uma palavra de ânimo, uma palavra para te levantar, uma palavra que é para te erguer. Por quê? Porque Deus me colocou aqui, não para ser um porta-voz da miséria, não para ser um porta-voz da desgraça, não para ser um porta-voz de que está ruim e vai piorar. Não, Deus me colocou aqui para ser um porta-voz de boas novas. Evangelho é boas novas, Evangelho é boas novas. E as boas novas dizem, as boas novas para mim e para você, elas dizem assim: você vai prosperar independente do governo que for. Pode vir qualquer governo. O que importa é que Deus está na nossa vida. Aquele que disse assim: tem de bom ânimo, não tem mais. Sou eu que estou na tua vida, meu filho. Quem é que está na tua vida? Qual é o reino que te comanda nessa terra? Qual é o rei que comanda a sua vida? Qual é o governante que comanda a sua vida? Oh, aleluia! E aí a gente vê um Pedro ousado que vai se lançar num mar revolto, porque ele confia naquele que disse: vem. Ele pulou, foi o único a pular do barco, porque ele confiou naquele que disse: vem, Pedro, eu aceito o desafio. Você quer andar por cima das águas? Então vem, Pedro, você vai andar. E a Bíblia diz que ele andou, mesmo com torcida contrária, mesmo que alguém diga que vai dar errado, mas eu vou me lançar no mar, eu vou andar, porque ainda que Pedro realmente afundou, mas ninguém daquele barco teve a experiência de Pedro, de que pelo menos algumas passadas ele deu por cima das águas. Ninguém ali podia dizer: eu também andei, eu também andei, eu também andei. Só Pedro tinha essa experiência, ou melhor, teve essa experiência. E nessa noite eu quero dizer que às vezes o mar tenta te paralisar, a tempestade tenta te paralisar, e eu encerro aqui. Ainda que tenha gente torcendo para você se dar mal, ainda que tenha gente torcendo para você pagar mico, ainda que tenha gente torcendo para dar errado, você vai se lançar no mar, confiando naquele que disse: vem. Porque a única falha de Pedro, que eu quero destacar aqui nessa conclusão, não foi se lançar no mar, porque afinal de contas ele obedeceu a ordem de Jesus: vem, Pedro, você quer mesmo? Vem.
problema de Pedro não foi se lançar. Alguém podia dizer, alguém naquele momento podia levantar essa tese, podia chegar e falar assim: Pedro, você tinha que ficar no teu lugar, rapaz. Fica aí no barco quietinho, para de querer se amostrar, para de querer ser o melhor de todo mundo, do que todo mundo. Então não era para você ter entrado nas águas. Não, mas o problema não foi esse. O problema não foi ter se lançado nas águas. Que muita gente pega isso para fazer a pessoa ter medo de se lançar, de abrir o negócio, de abrir a loja, de parar, com esse pensamento de que você tem que ser empregado. Então, muitas das vezes a pessoa fica ali com a vida retida. Quantas pessoas também na vida espiritual não se lançam na obra missionária, no trabalho de evangelismo, não se empenham na igreja, não se aprofundam no relacionamento? Quantas pessoas ficam com medo de serem chamadas, por exemplo, chamadas de fanáticas, de beatas? Algumas pessoas ficam com medo de se envolver tanto na igreja que alguém venha discriminá-la ou dizer que ela está ficando meio descontrolada, está ficando muito beata, Alguém que pensa que vai ser taxada de religiosa ou religioso, e por isso a pessoa não se envolve tanto, tem medo de se envolver, tem medo de se comprometer. Então Pedro isso tem que ser corrigido, porque Pedro teve a coragem de se lançar. Por isso que Jesus falou: vem, porque nem todo mundo tem coragem. Porque o problema de Pedro não foi se lançar na água. Está aqui, ó. O problema de Pedro foi lá, ó, no versículo 30. Sentindo o vento forte, o medo voltou. Repita comigo assim: o medo voltou. Ele deu lugar às coisas que estavam acontecendo ao seu redor, e ele teve medo. Olha aqui a palavra. Vamos analisar a semântica da palavra. Sentindo o vento forte. Sentindo. O que é sentir? É uma percepção humana. Sentir é uma percepção humana de fatores externos. Então, nós sentimos calor. Pastor, hoje está calor. Nós sentimos frio. Nós sentimos o vento forte. Quando o vento está forte, a gente sente. Não vemos o vento, nós não conseguimos ver o vento, mas a gente consegue sentir o vento. A Bíblia diz que Pedro sentiu o vento forte. Então ele não se prendeu no que Deus falou com ele, porque o que Deus falou com ele, o que Jesus falou com ele foi: vem. Então ele tinha que se apegar a esse vem. Ele tinha que firmar com esse vem. Aquele que falou vem, vai me garantir. Aquele que te ordena. Isso me chamou a atenção também aqui, ó. No capítulo 14, a Bíblia vai dizer no versículo 22, que Jesus ordenou. Aquele que manda, aquele que ordena, te garante. Versículo 22 diz que Jesus ordenou aos seus discípulos que entrassem no barco e fossem para o outro lado. Aquele que te ordenou, aquele que te deu ordem, aquele que mandou, aquele que liberou a palavra vem, te garante. A tempestade não vai fazer você naufragar no meio do caminho, você vai chegar lá. Assim como Pedro, ele ia chegar tranquilamente até Jesus, ele ia chegar lá. Por que ele não chegou? Porque ele começou a dar lugar ao que ele estava sentindo em volta. A percepção do que estava acontecendo ao redor chamou a atenção de Pedro, e ele desviou a sua atenção daquele que ia garantir a caminhada dele por cima das águas.
Então, qual é a palavra final para você nessa noite? Não deixa as coisas que estão acontecendo ao teu redor tirar você do foco. Não deixa as coisas que acontecem ao teu redor. É problema de família, é problema de filho, é problema de neto, quem já tem neto. É problema de finanças. É problema com irmão com cabeça quente, irmão que é respondão, irmão que fala besteira. Não deixa tirar você do foco. Pastor, mas qual é o foco? O foco é Jesus. O foco é Jesus. Se todo mundo tivesse concentrado no foco, que é Jesus. Irmão, muitos problemas seriam evitados. Mas nem todo mundo está concentrado e focado em Jesus. Tem muita gente aí, eu não sei nem aonde está focado. Está no nosso meio, mas eu não sei qual é o foco. Mas o foco está lá. Hebreus capítulo 12. Olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Olhando para Jesus, firmemente olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Porque quando a gente está focado, irmãos, o medo não vai voltar. E aí você não afunda não. Tem um montão de gente torcendo para você afundar, mas segura no foco. O foco é Jesus. Continua que você não vai afundar, em nome de Jesus. Eu tenho uma ordem para te dizer aqui agora, para liberar para você. Você não vai afundar. Tem gente torcendo para você afundar, mas quem está torcendo para você afundar vai assistir você andar por cima das águas. Tem gente pensando assim, vai dar errado. Do jeito que ele quer fazer, vai dar errado. Do jeito que ele está fazendo, vai dar errado. Tem muita gente torcendo para o fracasso. Mas eu quero te dizer que do jeito que você está fazendo, se está focado em Jesus, vai dar certo. E quem torceu para afundar, vai ter que ver você andando por cima das águas. Vamos ficar de pé, irmão, porque essa mensagem aqui dá mais ainda. Tem mais revelação. Peguei. Porque quem vê você andando e viu que deu certo, vai pular também. Eita glória! Porque tem gente que fica ali só olhando. Vou ver, se der certo eu vou também. Aí Deus está falando para você assim, vou fazer dar certo, para quem duvidou, entrar contigo também. Aleluia. Aleluia. Quem achou que ia dar errado, vai ver dando certo, vai falar assim, eu vou também agora. Porque agora eu estou vendo que vai dar certo. Eita, se deu certo para ele, vai dar certo para mim também. Eita glória. Aleluia. Tem gente aqui que entrou com medo, mas vai sair daqui com coragem. Tem gente aqui que entrou desanimado, mas vai sair daqui animado. Tem gente aqui pensando, esse ano vai dar tudo errado, mas Deus falou contigo nessa noite. Pelo contrário, esse ano vai ser um ano que você vai crescer mais, vai prosperar mais, vai avançar mais. Porque toda tempestade tem prenúncio de vitória. Toda tempestade é prenúncio de vitória. Tem coisa grande aí chegando, irmão. Meu irmão, eu encerro essa palavra convidando você para vir aqui à frente e falar, pastor, essa palavra é para mim. E eu estou aqui porque eu quero realmente viver essa grande virada. Porque esse ano tem que ser o ano dessa virada.